Esse é o 12º videocast 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19, Urgência de uma Chamada para Ação, uma realização do Celafiscs, do E-Museu e apoio do Centro Esportivo Virtual. Eu sou Laércio, tenho graduação em Educação Física e sou coordenador do Centro Esportivo Virtual. O assunto do episódio de hoje é a cidade como tempo e espaço de lazer para a promoção das atividades físicas. E quem vai conversar comigo é o Antônio Carlos Bramante. Ele é graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física de São Carlos, com mestrado em Educação pela Universidade de Westchester, dos Estados Unidos, e doutorado em Estudos do Lazer pela Gestão de Parques Públicos pela Universidade da Pensilvânia. É professor aposentado da Faculdade de Educação Física da Unicamp, foi professor visitante da Faculdade de Educação Física do UNB e membro atual do Conselho Diretor da Organização Mundial de Lazer e membro também do Laboratório de Gestão de Experiências de Lazer, o LAGEL, da UNB, e também é diretor de planejamento do Centro Esportivo Virtual. Bem-vindo, professor Bramante. Olá, Lércio. Saudações a todas as pessoas que nos assistem. Mas antes de iniciar propriamente esse videocast, gostaria de destacar o quadro colocado na tela denominado Jogos Infantis, com olho sobre painel do artista renascentista flamengo Peter Bruegel, denominado O Velho, que foi pintado em 1560, que atualmente é mantido e exibido no Museu de Viena. Toda a composição está repleta de crianças brincando em mais de 90 jogos diferentes praticados pelas crianças da época. Diria que essa obra de mais de 500 anos representa muito bem o tema desse videocast, ou seja, a cidade como tempo e espaço de lazer para a promoção das atividades físicas. Como o assunto é cidade, seria interessante que você aprofundasse a explicação sobre de que cidade nós estamos falando. Lércio, tem muitos autores, né? Mas eu peguei a Sandra Lencioni, que fez uma análise mais aprofundada sobre esse conceito de cidade, e ela, num dado momento do seu artigo, fala que, ao falarmos de cidade no Brasil, estamos nos referindo a um aglomerado sedentário de pessoas que se caracteriza pela presença de mercado, ou seja, de troca, e que possui uma administração pública. Portanto, quando falamos sobre cidade, é necessário, eu diria, compreender as suas ditas dimensões, né? Que não só sob uma perspectiva conceitual, mas também o aspecto legal, social, econômico, né? Para citar alguns deles, né? E essa autora também explora muito bem o conceito de urbano. E aí nós podemos mapear essa ideia de cidade e urbano dentro de um perfil mais abrangente, com dados que nos auxiliam a compreendê-la na atualidade. Quando se observa que mais de 90% das pessoas no Brasil habitam centros urbanos. Eu diria que, da mesma forma, é importante destacar o que representa viver num país com 5.570 cidades, marcada pela desigualdade social, econômica, educacional e ambiental. O IBGE, por exemplo, revelou recentemente que a qualidade de vida do brasileiro avançou em 9 anos. Foi um levantamento feito entre 2018 e o outro em 2008 e outro em 2018. Mas a desigualdade persiste, embora, né, a reportagem diga que houve esse avanço de qualidade de vida. Então, o índice de perda de qualidade de vida recuou 30%, enquanto o desempenho socioeconômico do país cresceu 12,8%. No entanto, as minorias seguem seu menor bem-estar. Certamente os dados preliminares do censo, né, agora de 2022, poderão também auxiliar, dimensionar essas cidades que temos e o necessário processo de discussão e revisão dos seus planos diretores previstos no Estatuto da Cidade para aquela cidade que desejamos.
Numa das nossas reuniões do manifesto, que a gente tratava do podcast, você trouxe informação sobre as funções da cidade. Seria interessante que você registrasse aqui no nosso documento visual o que seriam essas funções da cidade, quais seriam essas funções da cidade. Lércio, essa questão das funções da cidade, né, ela é muito mencionada, especialmente no âmbito da arquitetura, que veio lá da Carta de Atenas, que foi um manifesto que está completando 91 anos. E lá, segundo esse manifesto, as cidades deveriam favorecer o espaço de moradia, né, 4 elementos, portanto: moradia, os ambientes de trabalho, os modais de deslocamento, certamente eles não falavam em modais ainda, e a capacidade das pessoas se recrearem. Né? Apenas para fazer um recorte temporal, pelo menos nas últimas 3 décadas, várias concepções de cidades vêm sendo adotadas com rótulos distintos, cada qual com um arcabouço conceitual próprio, tendo a qualidade de vida dos habitantes como objetivo final. E, nesse particular, podemos citar as cidades saudáveis, cidades educadoras, cidades criativas, cidades inteligentes, até a cidade 15 minutos. Cada uma delas tem, além do processo produtivo, né, ligado ao trabalho, eu diria que o lazer recebe um tratamento muito especial, né, anunciando a dimensão da não obrigação como essencial para uma boa qualidade de vida dos moradores de uma cidade. Aqui uma pergunta que não quer calar. Como se estabelecem as relações entre trabalho e lazer, que é o que devem ter te perguntado a vida inteira? Além dessa, viu, Lércio, você pergunta, professor, eu queria fazer uma pergunta, afinal, o que é lazer? Né? Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Né? E quando a gente contrasta, então, com o trabalho, aí fica bastante difícil. Mas eu achei recentemente aqui os dados da Reconnect Happiness at Work. É um site, né, que apresenta uma realidade preocupante, né, onde apenas 27% dos trabalhadores no Brasil estão engajados em suas empresas e tão somente 45% dos colaboradores entrevistados estão felizes do seu trabalho. Tá? E aí vem a semana dos 4 dias, né, que tem sido apontada como alternativa para reverter, ao menos parcialmente, esse quadro. Né? E os dados são animadores. Lembrando que tomou corpo, né, esse movimento, especialmente depois que nós ficamos não 4 dias trabalhando em casa, mas todos os dias. Né? Então, esses dados mostram que com 61% do aumento em produtividade. Né? E a gente sabe muito bem que quando se fala em aumento de produtividade, as pessoas ficam mais receptivas, né, a adotar determinadas coisas não pensadas, como trabalhar menos. Né? E os resultados, né, com resultados financeiros, né, como falei, de 61%, 37% menos absenteísmo e com rotatividade de pessoas 25% menor. Então, esses dados são importantes. Né, e o Brasil está se abrindo com uma experiência inédita através desse instituto, né, para mensurar o impacto dessa semana de 4 dias. Né. E é interessante que vale, né, explorar os programas dessa organização, né, com certificação internacional, do Chief Happiness Officer, né, da liderança positiva, jornadas de felicidade e mindset de felicidade para recursos humanos. Então, a gente está vendo que a palavra felicidade está tentando entrar num ambiente de trabalho que não é uma tarefa simples. E dá para aprofundar um pouco mais sobre essas quatro denominações aí que o pessoal está trazendo? Olha, Laércio, como eu falei, é uma organização, né, que tem todo, desde curso específico de capacitação de gerentes, gerência média, trabalhadores em geral, né, e especialmente quando se fala esse mindset de felicidade para recursos humanos, hoje a questão do mindset está muito em voga, porque é a mudança
de mentalidade que faz mudar atitudes, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre atividades físicas, né? Nós sabemos tudo sobre os benefícios, mas não é uma tarefa simples essa mudança, né? E nessa concepção de cidade, ela favorece a prática de atividade física ou inibe a prática de atividade física? Olha, o que se observa, né, é que essa, né, a minha ideia é falar sobre a dimensão do não trabalho. Nós temos várias experiências no ambiente de trabalho que foram amplamente divulgadas, é um sonho que as pessoas teriam de trabalhar, por exemplo, no Google, né? Porque eles focavam na sala de jogos, nas redes para repouso, nos ambientes agradáveis, todo mundo conversando, mas com certeza tinham metas muito concretas para que as pessoas pudessem, deveriam atingir. Né? E tudo isso foi milimetricamente estudado para ver, para saber que quando eu mudo o ambiente de trabalho, eu interfiro em outras dimensões, como no lazer das pessoas. Né? E nessa dimensão do lazer, né, eu estou me propondo aqui a falar um pouquinho sobre essas variáveis de tempo e espaço. Porque falar do espaço no Google é uma coisa. Agora, provavelmente, o tempo de deslocamento que a pessoa faz de bicicleta da sua casa até chegar lá é outra coisa, diferentemente do nosso caso aqui, de quando as pessoas ficaram dentro de casa, não cumprindo aí as 2 horas para ir e para voltar no ambiente de trabalho. Né? Então, essa dimensão de tempo e espaço são variáveis muito importantes. Eu gostaria de citar pelo menos dois autores aqui que trazem essa questão, por exemplo, o Gadby, né? Eu tive a felicidade e o privilégio de ter como meu orientador de doutorado. Ele criou esse conceito de aprofundamento do tempo. Né? Ele dizia, e hoje está confirmado, nosso estilo de vida fragmentado. Né? Então, é o tempo em pedaços menores para realizar tarefas específicas, né? Que, preenchendo as lacunas entre obrigações com inúmeras tarefas rápidas. Né? E ele dava um exemplo, por exemplo, que era comum, e é comum, né? A pessoa assistindo a televisão, fazendo carinho no netinho, né? Brincando com o carinho com a mão, e o gato lá no chão, com o pé, só fazendo carinho pro gato. Né? Ou seja, certamente o carinho pro gato não é da melhor qualidade, o carinho pro neto não é de melhor qualidade, e você não sabe o que está acontecendo na televisão. Né? Então, essa ideia de aprofundamento do tempo. E outro autor muito interessante, que até hoje está muito em voga aqui, que é o Stebbins, que ele fala do lazer levado a sério. Ele fala lazer sério, seria a tradução em inglês. E no Brasil, muita gente tem adotado o lazer sério. Eu não considero essa proposta, porque não existe lazer sério. Mas pode ser levado a sério. Né? E ele denomina aí pelo menos 3 categorias, né? Que são aquelas pessoas que se dedicam às atividades amadoras, os hobbyistas, e especialmente a carreira que se faz paralela ao trabalho para se formar o voluntariado. Né? Então, essa permeabilidade, né, entre valores do trabalho e a organização do trabalho com o lazer é muito preocupante, né? Porque parece que nós planejamos, executamos e avaliamos essas experiências de forma muito semelhante, no lazer ao do trabalho. Né? E um exemplo disso, nós podemos verificar com a Covid, já que nós falamos do aprofundamento do tempo, eu ousei aqui em criar, eu procurei bastante, não vi ninguém falando isso. Isso me lembra também do meu
do meu orientador, né, quando fui levar a minha tese, falei, olha, essa tese aqui é inédita, ninguém fez. Eu falei, então mude. Não é possível que só você tenha pensado sobre esse assunto. Mas eu estou dizendo isso porque se existe aprofundamento do tempo, certamente existe aprofundamento do espaço. E a gente viu isso durante a pandemia, né, onde as pessoas trabalharam, elas estabeleceram suas relações sociais e desenvolveram muitos aspectos do lazer até então não percebidos, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que eu diria na relação de trabalho e lazer. Eu queria insistir um pouco nessa nova concepção de cidade, se ela favorece ou não as práticas de atividade física. Você pode entrar um pouco por aí, aprofundar um pouco por aí? Lércio, eu vou dar dois exemplos. Né? As cidades inteligentes, que avaliam as dimensões de meio ambiente, energia, governança, saúde, segurança, empreendedorismo, tecnologia, inovação, educação, mobilidade e urbanismo. Então, esse conjunto abre um importante debate em torno para tornar a cidade um espaço prioritário de qualidade de vida. Da mesma forma que a chamada cidades de 15 minutos, que preconiza que a maioria das necessidades diárias pode e deve ser atendida a pé ou de bicicleta a partir das casas dos moradores. Elas são também conhecidas como comunidades completas ou bairros caminháveis, descrito como um retorno a um modo de vida local. Então, a rua completa, por exemplo, né, as avenidas e ruas, além da faixa de rodagem, logicamente, há calçadas com árvores, bancos, faixas de pedestre a cada certa distância e ciclovias seguras e interligadas, e corredores de ônibus ou linhas de elétrico exclusivo para transporte público, que buscam a maneira eficiente de evitar congestionamento no transporte privado. E com isso explora a ciclabilidade, a caminhabilidade das cidades, por consequência, tornando as pessoas, quando você tem a sua moradia e num raio de 15 minutos você pode fazer tudo o que precisa, você não vai tirar seu carro da garagem. Aí quando você tem um modal que atende esse bairro, essa rua completa, você usa um modal coletivo e não individual. Então a gente pode afirmar que essa nova concepção de cidade ela favorece a atividade física. Eu diria, com toda certeza, né, todos esses conceitos e aplicações estão contribuindo para que a população possa ampliar não só a adesão, porque aderir à prática da atividade física é fácil, o duro é estabelecer aderência, né, nesse espaço-tempo de lazer. E aí vem um outro debate, né, porque se estuda muito pouco a prática da atividade física no lazer. Né? Há muito estudo de locomoção e outras no ambiente de trabalho, mas eu acredito que há espaço para trabalhar a questão do lazer. Né? E é interessante verificar que no Brasil, né, por exemplo, né, muitas cidades têm legislação própria, coisa básica, sobre estabelecer calçadas de qualidade. Mas a maioria das cidades não elege isso aí como uma necessidade, uma prioridade da população. Né? Então, eu dou um outro exemplo. Né? Vale a pena conhecer a cidade 880, né? Que é denominada cidades, criando cidade para todos. Esse conceito estimula ações que desafiam o status quo de criar cidades mais saudáveis, equitativas e sustentáveis para todas as pessoas. E o programa é guiado por uma concepção muito simples, porém robusta. E diz o seguinte: se tudo que fizermos em nossas cidades for bom, uma criança de 8 e um idoso de 80, certamente todos serão beneficiados. E como é que a gente pode participar na construção dessa cidade? Lércio, eu diria que esse é um grande desafio, porque nós temos mecanismos de participação comunitária para decidir muita coisa, mas infelizmente nós
Quando muito ficamos no nível de sensibilização para mobilização, raramente da mobilização para uma intervenção de qualidade. Então, eu acredito que o ponto essencial nesse debate sobre cidade mais inovadora e sustentável, eu diria que, como preconizado no Estatuto da Cidade, é a participação comunitária, que ela é fundamental. Então, é importante, né, criar mecanismos de participação comunitária no processo de planejamento urbano, através de pesquisas, audiências públicas, consultas populares, envolvendo e comprometendo todos os cidadãos, através da participação ativa e projetos colaborativos. Então, eu acredito que dessa forma, garantimos que espaços e atividades sejam desenvolvidos de acordo com as necessidades e preferências da população local, promovendo, logicamente, o melhor uso desses espaços. Né? Então, há uma ideia muito interessante, né, de transformação da cidade para que ela se torne um ambiente mais amigável, né, com conexões que possam abrir mais espaços para caminhada, utilização de bicicleta, né, e viverem suas experiências de lazer em parques públicos. Né, e, como exemplo, tornar a cidade um verdadeiro playground. Esse é um sonho para um profissional no campo do lazer, né, onde, infelizmente, as pessoas estão perdendo a essencialidade atávica que nós todos temos ao lúdico. Então, essa concepção de cidade, creio eu, vai exigir um novo conceito de sustentabilidade, que, ademais do ambiente externo sustentável, a prática da atividade física em si também merece essa sustentabilidade interna, baseada em conhecimentos que hoje temos em relação aos seus parâmetros para a promoção da saúde. Importante o significado de sustentabilidade. Agora, para concluir, você que tem uma larga experiência de agente público, municipal e federal, por muito tempo, você tem uma recomendação vindo aí de cima do posto de decisão? Lércio, eu já tive oportunidade de falar isso em outras ocasiões, né? Logicamente, feito todas essas considerações conceituais de grande complexidade da cidade, do lazer, das atividades físicas, né, dessa perspectiva de sustentabilidade, eu diria que no mundo real valem duas recomendações. Primeiro, no âmbito da governança da cidade. É importante dizer que governança é muito mais que gestão. Não basta ter competência técnica se não for aliada à vontade política. Como, por exemplo, essa questão de participação comunitária ou criação de conselhos. Não dá para cumprir a tabela. Precisa ter vontade de mobilização. Não precisa ter vontade política. E um segundo aspecto é com relação aos investimentos, né, que os políticos têm uma adoração por deixar um legado físico. Então, além dos investimentos em transformações físicas de médio e longo prazo, para se ter uma cidade saudável e sustentável, é condição básica contar a curto prazo com pessoas competentes, com conhecimentos, habilidades e atitudes, para desenhar, aplicar e avaliar programas. Sem elas, as chances de sucesso são mínimas. Eu diria, para encerrar, Laércio, felizmente, ainda são as pessoas que transformam favoravelmente o meio ambiente, com o devido respeito de seu uso sem abuso. Muito bom. Quero agradecer ao professor Bramante pela participação. Esse foi o 12º episódio. E é possível aprofundar, ver os outros episódios e acompanhar o trabalho do Grupo do Manifesto, que continua fazendo as reuniões a cada 15 dias, são vetores de tecnologia, levando conhecimento à frente e com pessoas importantes como o professor Bramante. E isso está tudo no portal do Selafiscs, na página do Manifesto.